Olá! Sejam muito bem-vindos! Pessoal que está chegando por aqui, que bom que vocês estão chegando. Quem chegar, vai aí se acomodando, pega uma almofada, senta, passa um cafezinho, né? E fiquem muito à vontade, que a gente vai ter aqui um papo direto e reto, com um tema muito pertinente, um tema muito relevante, que eu acho que deveria ter mais pessoas falando sobre isso, mas as pessoas não estão preocupadas em falar sobre aquilo que importa, né? Elas estão querendo, com perdão da expressão, pardon my French, estão querendo cagar regra por aí. E aí isso só gera mais ansiedade. Isso, em vez de gerar orientação, em vez de facilitar a vida das pessoas, em vez de organizar o olhar das pessoas, em vez de trazer as pessoas, aterrar as pessoas e trazê-las para a realidade, né? Para encararem de frente as realidades concretas que elas vivem. Não, tem muita gente aí do desenvolvimento pessoal que acaba fazendo um desserviço, apontando um monte de regra e apontando dedo e gerando culpa e tudo isso. E a minha proposta aqui hoje não é essa. Então, para você que tá chegando aí, fica muito à vontade. Tô vendo aí todo mundo chegar, tô acenando para todo mundo. Vão ficando, vão chegando. Aproveitem para usar esse aviãozinho aqui para chamar mais pessoas para estarem aqui com a gente. E a gente vai conversar hoje sobre, então, os 5 pontos que toda mãe precisa saber para criar bem os seus filhos. É uma live rápida e que depois vocês vão poder consultar essa live para não esquecer o conteúdo que a gente vai passar aqui, mas é muito fundamental. Então vamos lá que a gente vai começar a falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Mota Figueiredo, eu sou especialista em relações humanas, sou mestre em ciências em emoções e analista comportamental. Sou também fundadora do Brisa Coaching, que é uma empresa de desenvolvimento pessoal, e a gente vai conversar então sobre esse tema aqui hoje. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, e eu pretendo realmente ser bem breve nessa, que é a nossa primeira brisa da semana. Aliás, peraí, deixa eu só abrir esse parênteses aqui. O que é a brisa da semana? Há um tempo atrás, ficou muito forte pra mim que eu precisava começar a aparecer mais aqui de forma breve e objetiva para trazer questões do cotidiano e alertar as pessoas a partir dessas situações do cotidiano sobre o nível de consciência delas e o quanto que elas precisavam aprender a se relacionar melhor, aprender a se comportar de uma forma que fosse mais estratégica, que fosse mais pertinente para elas, né? Que fosse mais relevante e que trouxesse mais resultados. E a esse quadro eu dei o nome de Brisas do Dia. Brisas porque, né, é o nome da marca, e não só por isso, mas porque também brisa dá esse efeito de um soprinho de conhecimento, né, que traz leveza pra gente. Então a proposta com esse quadro, Brisas do Dia, era justamente trazer essa leveza a partir de uma maior compreensão daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está fazendo. E aí eu fiz 2 temporadas, né? Fiz algumas aleatórias, sozinhas, pontualmente, e depois fiz 2 temporadas, cada uma com 9 brisas do dia, trazendo exemplos concretos de pessoas que estavam falhando na própria inteligência social, apontando o que elas podiam fazer para melhorar e tudo mais. E aí, finalmente, na semana passada, eu decidi com a minha equipe que a gente ia transformar essas brisas do dia em brisas da semana. Então agora, a partir de agora, essa daqui é a primeira brisa da semana, a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, às 10h30 da manhã, do horário de Brasília, pra gente trocar essa ideia aqui, pra gente falar sobre temas concretos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente precisa olhar com mais cuidado e observar com mais cuidado, pra então ter uma inteligência social maior na nossa atuação dentro dos nossos relacionamentos, tá bem? Então, para começar esse tema, já que a gente já tá vendo o Dia das Mães ali virando a esquina, dobrando a esquina, a gente vai vai entrar nesse tema da maternidade. E o tema de hoje, como eu já tinha falado, são os 5 pontos que toda mãe precisa saber para criar bem os seus filhos. Eu sempre digo que quando a gente fala de inteligência social, a gente não tá falando de regras, né? A ideia não é essa, não é apontar dedo, não é dizer que você tem que fazer e engessar o seu dia a dia, porque cada pessoa vive um contexto diferente. Mas a gente fala de princípios, de orientações, de pontos de partida, de uma compreensão estratégica de como a gente pode atuar de uma forma mais inteligente na vida, tá bom? Então, dito tudo isso, feita essa breve apresentação, essa breve, não tão... breve, 6 minutinhos aqui, nem isso, né? Comecei depois do horário. Feita essa breve apresentação de quem eu
sou, do que eu tô fazendo aqui, de que são as brisas da semana e do que a gente vai falar hoje, eu acho que eu já posso trazer aqui pra vocês. Quem tá aqui comigo, sobe o coraçãozinho pra eu ver que vocês estão acompanhando. Sobe o coraçãozinho, porque eu vou trazer então o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu acho que é fundamental que toda mãe saiba, que toda mãe se dê conta, que toda mãe se aproprie disso, e não negligencie e não ignore, tá, essa verdade fundamental, é que a natureza humana é única. E quando ela estiver trabalhando o maternar dela, quando ela estiver orientando um filho dela, quando ela estiver cuidando de uma criança, ela precisa sempre se lembrar que a natureza humana é única. Essa frase em si, ela tem assim infinitas possibilidades de desdobramento, tá? Ela tem infinitas, não interpretações, porque não é que uma pessoa possa enxergar de um jeito e outra enxergar de outro jeito, não é isso. Mas é que a partir dessa frase, a gente pode admitir diversas compreensões mais práticas do dia a dia. Por exemplo, né? E uma delas que eu trouxe aqui para falar com vocês, mas eu vou deixar vocês, né, refletirem sobre isso, pensarem sobre isso, cada uma na realidade de vocês, é que quando a gente diz que a natureza humana é única, a gente precisa entender que todo ser humano, você, seu marido, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu colega de trabalho e também o seu filho ou seus futuros filhos, todo ser humano vai ser um composto de corpo, alma e espírito. E aí eu queria, né, só pra gente alinhar, pra vocês entenderem do que eu tô falando quando eu digo isso, quando a gente tá olhando para um ser humano, a gente precisa levar em consideração que ele tem um corpo material. E esse corpo material, ele precisa ter as condições necessárias para se desenvolver. Uma alimentação balanceada, horas de sono de qualidade, tempo de qualidade, lazer minimamente, um mínimo de segurança e abrigo e alimentação e saber que não tá tão vulnerável assim. São as condições que a gente diz que vão proporcionar um desenvolvimento para esse corpo material de uma forma saudável. É possível sobreviver de outro jeito? É possível, mas a gente não tá falando aqui de sobrevida, a gente tá falando de vida abundante, de vida com qualidade. Então a gente precisa considerar que todo ser humano tem esse corpo e que esse corpo precisa de condições mínimas para viver bem. Quando a gente fala de alma, eu queria alinhar com vocês aqui, quando eu falo de alma, eu queria alinhar com vocês que eu tô falando da vida emocional. Eu não tô falando só de você alimentar uma pessoa com um alimento físico, com carboidrato, gordura, macronutrientes, nem sei, né? Nem entendo tanto disso. Até deveria entender mais, inclusive estou nesse momento de me atentar mais para esse tipo de coisa. Mas não basta isso. Você precisa também alimentar o emocional daquele ser humano. Você precisa fazer com que ele se sinta acolhido, você precisa fazer com que ele se sinta seguro, você precisa fazer com que ele se sinta confiante, você precisa estimular a coragem diante do medo. E lembrando que a coragem não é não ter medo, porque se você não tem medo, se você não tem motivo para ter medo, por que você precisaria ser corajoso? A coragem não é isso, a coragem é você saber agir mesmo quando o medo está lá, mesmo quando tem um desafio à sua frente, mesmo quando você periga de não ser bem sucedido naquilo ali, tá? É disso que a gente fala quando a gente fala do lado emocional e de alma, né? Então a gente falou do corpo material, a gente falou da alma, que tem a ver com essas características emocionais, e a gente vai falar finalmente então, né, do terceiro pilar, que é o espírito. O que é o espírito? E quem me acompanha aqui já há mais tempo tem percebido, deve ter percebido que eu tô falando cada vez mais desse pilar da espiritualidade, porque de fato, apesar de eu ter sido criada numa família cristã, a minha experiência pessoal com a espiritualidade, ela se deu muito recentemente. Ela se deu já na vida adulta, ela se deu depois que eu já estava casada, né? Então é realmente muito recente na minha história. Mas uma vez que eu consegui finalmente ter essa experiência e que isso se tornou uma verdade pra mim, porque é aquela coisa, depois que você vê, você não consegue desver, eu não consigo mais eliminar essa esfera das minhas falas. Eu não consigo mais tratar o próprio desenvolvimento pessoal como se fosse algo desconectado disso. Não consigo, não tem como.
né? Porque uma vez que eu entendo e que eu ganhei essa compreensão e que meus olhos se abriram para isso, fica muito óbvio e tudo muito conectado. Então, o espiritual, ele se refere a tudo aquilo que é o sobrenatural na nossa vida. É aquilo que tá... Ontem eu, inclusive, estava com as minhas alunas do Método Brisa, a gente estava fazendo o segundo encontro de mentoria do Método Brisa, em que a gente estava falando, o tema do segundo encontro era justamente o módulo S do Método Brisa, que é um módulo de espiritualidade, e eu estava falando para elas que o sobrenatural, ele se dá entre aquilo que é material. Então, por exemplo, eu tenho um telefone e eu vou ligar para uma outra pessoa, né? Uma analogia que eu usei, eu vou ligar para uma outra pessoa que tem um telefone, só que mais importante do que o telefone em si, apesar do telefone ser importante para eu estabelecer essa comunicação, mais importante do que esse telefone material em si, é a comunicação que vai acontecer entre os dois aparelhos, né? É o imaterial que se dá entre aqueles dois aparelhos. Então, e eu usei essa analogia para falar de espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela se refere a isso, aquilo que acontece nos hiatos do material, mas que inevitavelmente interfere de forma direta naquilo que é material, porque não tem como não interferir. Então, quando a gente lembra que o ser humano, né, que a natureza humana é única e que a interpretação que eu vou trazer aqui, que não é a única possível, mas né, o lado dessa frase, desse primeiro princípio que eu vou trazer aqui, é que isso quer dizer que todo ser humano é corpo, alma e espírito, e quando a gente entende que corpo é proporcionar condições físicas para o desenvolvimento daquele indivíduo, que a alma é proporcionar condições emocionais para o desenvolvimento emocional daquele indivíduo, e que o espírito é proporcionar condições para o desenvolvimento do espírito daquele indivíduo, alimentar o espírito daquele indivíduo para que ele abrace esse caráter espiritual da sua própria vida. Eu me perdi na minha frase. Eu me perdi na minha frase, mas eu não me perdi no pensamento. O pensamento é esse, é a gente levar isso em consideração e a gente não perder isso do radar. Então, uma mãe que tem um papel muito singular na vida de um filho, um papel único, eu diria, né? Ela precisa se apropriar disso. Ela precisa olhar para o indivíduo daquela forma. E ela precisa entender que, não, mas o meu filho é diferente. Olha, pode ser diferente. A gente vai falar do segundo ponto importante aqui já já. Vocês vão ver que eu vou trazer isso. Mas a natureza humana dele é única. Então, ainda que o seu filho seja diferente, que o seu filho isso, que o seu filho seja aquilo, todos os seus filhos vão ter esses 3 pilares na própria natureza. Mas vamos lá. Então, estou parecendo Jordan Peterson, que dá a volta, né? E não consegue nem fechar o raciocínio de tão prolixo que é. Verdade, Amandita. Então, vamos lá. Então, se o primeiro ponto fundamental é esse, é lembrar, reconhecer e não negligenciar essa ideia de que a natureza humana é única, o segundo ponto fundamental, né? O segundo ponto importante é que, sim, a natureza humana é única, mas cada indivíduo é diferente. Então, né, você percebe que a gente vai aumentando o nível de complexidade. E é para ser complexo mesmo, né? Não tem como a gente falar do fenômeno humano achando que vai ser 2 mais 2 é igual a 4. Porque não é assim que funciona. O fenômeno humano, ele é um fenômeno complexo, né? Tanto que as pessoas ficam aí batendo cabeça, às vezes, uma vida inteira sem conseguir entender onde que estão errando, por que fizeram alguma coisa errada, por que tiveram conseguido, por que não estão sendo bem-sucedidas. Porque as coisas não são 2 mais 2 é igual a 4. A coisa, né, é multifatorial, tem muitas influências, né, tocando aquilo ali. Mas quando a gente fala que cada indivíduo é único, a gente precisa entender, seja do ponto de vista da neurociência, que vai falar das características genéticas daquele indivíduo, do fenótipo daquele indivíduo, vai falar de uma natureza, né, vai falar de uma combinação nature and nurture, que seria a sua natureza, aquilo que está codificado no seu código genético, e o nurture seria a nutrição, o que o ambiente proporciona para você, e eu explico, inclusive, falo sobre isso no módulo A, até, do Método Brisa, né, mas tirando essa linguagem técnica, falando aqui numa linguagem do dia a dia, porque aqui eu não tô num ambiente acadêmico, aqui eu não tô formando nenhum neurocientista, aqui eu não tô, né, eu fui lá pro mestrado, eu sempre digo isso, que eu fui pra academia, eu, né, como uma profissional que se debruça sobre esse tema do desenvolvimento humano, eu fui pra academia, eu fui pra dentro de uma universidade fazer um mestrado em ciências em emoções, tirei meu título, estudo diariamente sobre isso, mas aqui pra vocês têm a vida de vocês, a vida de vocês está acontecendo, né, então tem que facilitar essa linguagem. Então, em vez de eu ficar falando aqui nature
nature and nurture, codificação genética, fenótipos e ambiente, influência do meio. Não, né? O que eu quero que vocês entendam é que você pode sim ter 2 filhos com o mesmo pai, né? Você, mulher, casada com o mesmo homem, vocês têm 2 gestações diferentes, 2 filhos, e esses 2 filhos virem com personalidades completamente distintas. Enquanto um é dominante, competitivo, fala alto, toma tudo pra si, assume riscos e faz valer a vontade dele aos gritos e tudo mais, o outro, de repente, é uma característica muito mais apática, muito mais quietinho, muito mais lento, muito mais observador, não gosta tanto de assumir riscos, prefere ficar na sua, né? Ou então você pode ter um filho que é extremamente analítico, que gosta de olhar dados, que não fala muito, mas quando fala tem uma comunicação precisa, uma comunicação direta, uma comunicação incisiva, de repente até uma comunicação meio ácida, enquanto você tem um outro filho que é aquela cola social, né? Que é uma borboletinha que voa de grupo em grupo social, interage com todo mundo e se dá bem com todo mundo, e se comunica com muita facilidade, tem essa amabilidade, essa afabilidade muito exacerbada e que ao mesmo tempo fala muito, às vezes não diz pouco, porque vai pulando de assunto em assunto, de tema em tema, né? E a mesma criação que você dá, mesmo pai, mesma mãe, supostamente, né, a mesma codificação genética, mas tem ali o caráter individual de cada um. Então, quando eu falo aqui nessa live os 5 pontos que toda mãe precisa saber para criar bem os seus filhos, quando eu falo sobre isso, eu tô te alertando de que não adianta você desenvolver uma forma de lidar e se comunicar com um filho e achar que necessariamente essa forma de se comunicar e lidar com esse filho vai funcionar para todo e qualquer filho que você tiver. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ainda que a natureza humana seja única, cada indivíduo é diferente. Então vocês precisam ter essa sensibilidade no olhar de perceber com quem que vocês estão lidando, de ler o seu filho, de ler o comportamento dele, de saber quem ele é, de entender qual é o tipo de comunicação que funciona para ele, de entender o que naquela personalidade você deve estimular e o que naquela personalidade você tem que lapidar, você tem que parar umas arestas, você tem que segurar a onda, sabe? Porque, gente, ninguém vai nascer perfeito. Crianças não nascem perfeitas. E é papel de pai e mãe, eu tô falando aqui de mãe, obviamente, porque a gente tá nessa fase aqui, às vésperas do Dia das Mães, mas, claro, a mãe não cria um filho sozinha, né? Idealmente, a mãe não cria um filho sozinha. Então, mas eu tô me comunicando aqui com as mães porque eu tenho falado sobre isso ultimamente, né? Então, cara, a mãe que não entende essa singularidade de cada filho, a mãe que não entende que cada filho tem suas peculiaridades, a mãe que não entende que a maneira de estar e de maternar um filho não necessariamente vai funcionar para o outro, ela vai ficar dando com a cabeça na parede. Ela vai ficar dando murro em ponta de faca. Ela vai sofrer e pior, ela vai fazer o filho sofrer junto. Ela não vai extrair daquela pedra preciosa que é o filho dela o melhor que aquela pedra tem, o melhor brilho que aquela pedra tem. Então ela recebe ali várias pedras brutas e ela vai conseguir lapidar bem uma pedra e infelizmente ela não vai conseguir lapidar bem a outra pedra. Eu sei que intencionalmente não é isso que uma mãe quer. Eu sei que intencionalmente uma mãe prefere gostaria de lapidar bem lapidado e extrair o melhor brilho de cada pedra preciosa que são os filhos dela. Eu sei que é assim que funciona, né? Então, como que faz isso? Percebendo a singularidade de cada pedra. E aí, até aproveitando, já que me veio aqui essa analogia, hoje, gente, eu tinha previsto de fazer uma live bem curtinha, mas eu já tô vendo aqui que já se foram 20 minutos e eu ainda tenho coisa dessa pra falar, então é isso aí. O bom é que a live vai ficar salva, né? Então tudo bem. Mas já que me veio aqui essa analogia das pedras preciosas e eu trabalhei, né? Eu trabalhei para 2 grandes marcas joalheiras brasileiras, uma delas
Aliás, as duas com presença internacional, mas uma mais forte, assim, no mercado internacional. Então, esse é até um tema que eu entendo superficialmente, né, do ponto de vista comercial e tal, mas existem lapidações diferentes para cada pedra, né? A lapidação brilhante, ela é uma lapidação muito utilizada para o diamante, que é aquela lapidação famosa, né, do diamante, triangularzinha, redondinha em cima, né, mas você olha de lado é triangular. Já a lapidação esmeralda é uma lapidação que é mais quadradinha, que é octogonal, sabe? Que ela é mais quadradinha porque a beleza da esmeralda é você ver o que a gente chama do jardim da esmeralda, que são as inclusões, né, as marcas internas que existem na esmeralda. Então, quanto mais bela aquele jardim, claro, se tiver muita inclusão, a pedra acaba perdendo valor, mas algum nível de inclusão, e dependendo da qualidade das inclusões, daquelas marquinhas que a gente vê dentro da pedra, que é natural nas pedras minerais, né, ela valoriza a esmeralda. Então, a esmeralda ela é uma pedra de cor. Então, se você faz uma lapidação octogonal, que você tem ali uma mesa mais longa, que é a parte superior da lapidação, você vê mais a cor. Enquanto o diamante é uma pedra transparente. Então, a ideia do diamante, a lapidação de brilhante, que é, né, redonda, quando você olha de cima ela é redonda e de lado é triangular. Quando você vê a lapidação do diamante, a ideia da lapidação do diamante é potencializar o brilho. É para ela refletir o brilho. Então, existe todo um estudo de ótica e de avaliação para entender qual é a lapidação que vai valorizar cada pedra. O que não significa que você tenha diamantes só lapidados no formato brilhante, pelo contrário. A Tiffany, por exemplo, que é uma grande marca, né, de joalheira internacional, famosíssima e tal, o diamante mais famoso da Tiffany são os diamantes em formato Princess, né? Nos Estados Unidos é o diamante mais popular, assim, mais desejado, é o diamante com a lapidação Princess, que é uma lapidação quadrada. Então, viajei aqui, né? Peguei uma rua lateral, fui-me embora falando de lapidação, quando na verdade o que eu queria trazer para vocês é esse olhar de que não adianta você... É por isso que regra não funciona. Não adianta você ir com um manual de instrução, de regrinhas, criar filho, porque cada filho que você tiver vai trazer para você circunstâncias concretas, diferentes e individuais. Então você precisa treinar o seu olhar e ter o repertório suficiente de conhecimento e de recursos emocionais e pedagógicos e educativos e etc. para dar conta de educar esses filhos, de lapidar essas pedras preciosas, né? E transformar essas pedras brutas em pedras lapidadas. E daí extrair delas o melhor, valorizar delas o melhor. Para vocês que também que não estão familiarizados, eu até vi que entrou uma filha de gemólogo aqui, uma aluna do Método Brisa, filha de gemólogo, acabou de entrar aqui, né? Ela deve estar muito mais familiarizada com isso do que eu, mas a lapidação, ela é capaz de destruir o valor de uma pedra preciosa. Né? Se uma lapidação é mal feita, ela é capaz de destruir um material bruto, tá? Então é disso que eu quero, é para isso que eu quero que vocês olhem quando eu digo que né, o primeiro ponto, que a natureza humana é única, mas, segundo ponto, cada indivíduo é diferente. Aí vamos lá. Terceiro ponto então, gente, vamos continuar aqui o nosso papo. O terceiro ponto importante que toda mãe precisa saber e não pode perder do radar na hora de criar filho é que crianças não são adultos pequenos. Crianças não são adultos pequenos. O que eu quero dizer com isso? Principalmente, né? E você vê que cada fala que eu tenho aqui, cada ponto desses que eu tô trazendo, daria pra ter uma live só sobre cada um deles, mas tudo bem, eu elegi, né, uma esfera, uma face de cada um desses pontos pra trazer aqui. Eu quero dizer, gente, que criança precisa de orientação e direcionamento. Criança não está pronta. Criança não vem ao mundo pronta, criança não vem ao mundo grande, criança não vem ao mundo com repertório formado, criança não vem ao mundo com discernimento, não vem. Você não pode esperar que uma criança comece a fazer uma atividade pela primeira vez e seja já bem-sucedido ao último nessa atividade. Não é assim que funciona. Você vai ter que trocar a fralda dessa criança e depois você vai ter que, no desfraude, ensinar essa criança a usar o banheiro.
Você vai ter que limpar o bumbum dessa criança até ela ter o nível de maturidade, né, motora, de coordenação motora e de compreensão, mínimo de capacidade de inteligir, para ser capaz de ela mesma limpar o bumbum dela. No início é você que vai ter que fazer. Né? E é óbvio que eu tô pegando aqui só um exemplo, besta. Mas assim, a criança, ela não vai ser capaz de pegar um copo de vidro e beber uma aguinha sem se babar toda. Não de primeira. Entende? Então, tudo que você faz quando você olha para a criança passa por esse ponto de você entender que ela não é um adulto pequeno. Ela está em desenvolvimento. Ela precisa de você para dar a orientação para ela, para dar o caminho para ela, para dizer para ela para onde que ela tem que ir, para dizer para ela o que é bom e o que é mal, para dizer para ela o que pode, o que não pode, para dizer para ela o que é sim e o que é não. A realidade da criança é dual. A realidade da criança, o nível de capacidade intelectual da criança não compreende nuance, gente. Não compreende. É por isso que quando você educa um filho, você tem que dizer sim é sim e não é não. Se você começa a abrir muita exceção, a criança se perde, a culpa não vai ser dela. Se você está disposto a lidar com isso, ok. Agora, quais são os benefícios e os malefícios que você vai ter com esse tipo de postura super maleável, super flexível ao longo da vida? Será que você vai estar ensinando disciplina e estrutura para o teu filho? Será que você vai estar ensinando capacidade de se adaptar às regras, melhorar as regras e performar mesmo diante das regras? Ou você vai estar ensinando para ele a corrupção nossa de cada dia, que para tudo tem um jeitinho, um peso, duas medidas? Entende? A gente muitas vezes não percebe o quanto que nessas atitudes pequenas, né, da nossa vontade, quanto a gente, no que a gente não quer ter trabalho, a gente acaba corrompendo o futuro de um filho, o futuro de uma criança. Porque é trabalhoso, né? Manter o sim, sustentar o sim, ou manter o não, sustentar o não, é trabalhoso, exige, é laborioso. Outro dia até uma aluna minha e amiga e parceira e tal me escreveu aqui, laborioso é uma palavra muito sua, muito você, é mesmo, é uma palavra que eu uso mesmo, porque a vida chama o trabalho, e o maternar chama o trabalho, né? Agora, o quanto que você vai ser forte, fortalecida para sustentar esse teu maternar de uma forma bem feita, a ponto de desenvolver uma criança, ou quanto que você vai ser fraca nisso e minar o futuro do seu filho. Então a gente tem que entender que criança não é adulto pequeno, então que por isso eles precisam constantemente de orientação e direcionamento, tá? Agora, com isso, eu passo para o quarto ponto, que se você fizer o seu trabalho bem feito, elas deixarão de ser criança. O ponto é esse, gente. Esse é o pulo do gato. É aqui que filho chora e mãe não vê. Né? É aqui que a coisa difere de figura, muda de figura. Que veja, crianças não são mini adultos, mas se você tratar criança, como deve ser, né? Orientando ela para o futuro, dando recursos para ela, ensinando o que ela precisa aprender, se você fizer isso bem feito, ela vai deixar de ser criança e vai se tornar um adulto. E o que eu quero dizer com isso? Né? Qual foi o ponto que eu elegi para falar disso? É que se você fizer isso bem feito, se você desenvolver os recursos e as competências da sua criança na infância dela e na adolescência dela, se você der orientação e discernimento no momento certo, na vida adulta, ela vai se tornar um indivíduo autônomo e responsável. Ela vai se tornar uma pessoa que não vai mais depender de você para tocar a própria vida. O que mostra que uma mãe foi bem-sucedida, né, que pai e mãe foram bem-sucedidos, é a capacidade de autonomia que os filhos adultos deles têm. O que, Isa? Então eu só vou saber se eu tô fazendo bem o meu trabalho daqui a 15, 20 anos? Infelizmente ou felizmente, não sei, o resultado desse teu maternar, desse teu paternar,
só vai dar as caras mesmo daqui a muito tempo. É um trabalho de longo prazo. Ser mãe não é um papel para imediatistas. Ser pai e mãe, ter filho, não é um papel para a gente que quer resultado amanhã. Para quem quer resultado hoje. Não é. Você vai ter que falar a mesma coisa 500 vezes, você vai ter que fazer a mesma coisa 500 vezes, você vai ter que repetir trocentas vezes, você vai ter que orientar, até aquele hábito ser criado, até aquela rotina estar estabelecida, até as regras estarem bem compreendidas. E se você fizer isso bem, com amor, com presença, com cuidado, provavelmente a tua criança vai deixar de ser criança na hora certa e vai ser um adulto autônomo e responsável. Tá fazendo sentido até aqui? Sobe o coraçãozinho quem tá aqui comigo. Tô vendo, nossa, tanta gente aqui bacana, já vi tanta gente entrando, tanto nome legal. Tô aqui só ajeitando meu cabelinho. Estão subindo, né? Tá fazendo sentido. Maravilha, maravilha. Então, com isso, a gente pode ir pro quinto ponto, né? Importante que toda mãe precisa saber para criar bem os seus filhos. É que ninguém, bom dia, é que ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer melhor o seu papel do que você mesma. Ninguém. E não é por falta de vontade, tá? Porque às vezes você tem pessoas junto com você, próximas de você, que querem contribuir, que estão dispostas a contribuir, que são, né, super parceiras, que te ajudam, que te apoiam na sua maternidade. Mas se você sair de cena e deixar só essa pessoa, por mais boa vontade que essa pessoa tenha, e por mais maternal que seja o papel que ela ocupe na vida do seu filho, vai ter uma deficiência ali, porque ela não é efetivamente a mãe do seu filho. E isso tem implicações, às vezes mais sutis, né? Horas mais sutis, horas mais brutas, né? Mais materiais e mais visíveis no desenvolvimento dessa criança. Percebe? Então, assim, eu sei, olha que eu não sou mãe, né? E eu sei que tem gente que me fala, mas você não é mãe, tá falando o quê? Né? Eu não sou mãe, mas eu sou especialista em comportamento humano, eu sou analista comportamental, eu, né, sou mestre em emoções, então trabalho com desenvolvimento pessoal há muito tempo, então eu me aproprio disso pra falar desse tema, né? E é isso, não dando regra, porque eu não tenho como saber qual é a tua realidade concreta. Eu não sei se você tem 1, 2, 3 filhos. Eu não sei se você ganha 5, 10 ou 15 mil reais por mês. Eu não sei se você, se você trabalha o dia inteiro, se você trabalha fora ou se você tá em casa. Se você é casada ou se você não é casada. Se teu marido é parceiro ou se teu marido hoje em dia é um encostado. Eu não sei. Então eu não posso ditar aqui uma cartilha, uma regrinha pra você, porque as realidades vão diferir de uma pra outra. Mas eu tenho certeza absoluta que, independente da sua realidade concreta, ninguém vai fazer o teu papel de mãe melhor do que você. E aí eu gosto sempre de traçar, quando eu falo isso, inclusive nos meus atendimentos individuais, atendo muitas executivas que estão sobrecarregadas porque tem trabalhos de grande responsabilidade, tem cargos de grande responsabilidade no universo corporativo e, né, tem filhos e tudo mais, não querem negligenciar a família e elas vivem essa dualidade e trabalho muito essa questão com elas, do quanto que, né, a referência que eu faço é sobre a liderança. Um líder de uma equipe, ele pode delegar funções, mas ele não delega responsabilidade. Então, assim, um gerente, ele pode passar para o analista júnior dele para fazer um relatório, ele pode passar para o analista sênior dele para visitar um cliente, ele pode passar para o estagiário a impressão de um documento. Mas se ele não bater as metas da equipe dele, se os KPIs dele, se os Key Performance Indicators dele, né, não forem adequados, o chefe dele vai chamar ele na responsabilidade. E é ele que tem que responder mesmo por isso. Porque isso mostra uma incapacidade de gestão da equipe, de processos, de tarefas, de atribuições. Entende? Então a gente traça esse paralelo e traz para a vida, para dentro de casa. Meu bem, se o teu filho não performar bem, eu sinto te informar, eu não falo isso para colocar um peso nos teus ombros. Eu falo isso para abrir os seus olhos,
Mas se o teu filho não performar bem, a responsabilidade é tua. A responsabilidade não é desse filho, sabe? Isso não é pra apontar dedo, não é pra gerar culpa em ninguém, mas é pra fazer com que vocês ganhem o discernimento e a percepção da importância do papel de mãe, como muito bem escrevendo aqui, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Ah, mas eu não fiz nada disso, meu filho tá aí, tá ótimo. Mas aí não foi por causa de você, foi apesar de você. A gente sabe que tem, né, casos de mães que são totalmente negligentes, totalmente egoístas, que vivem para si mesmas e ainda assim o filho performa, é um filho brilhante. Não ache que esse filho não pagou esse preço. Não ache que esse filho não teve muito mais obstáculos pelo caminho. Não ache que esse filho, muito provavelmente, não tem as marcas, né, dessas dores que ele teve que viver, dessas feridas que ele precisou curar e que às vezes ainda estão abertas. Muitas vezes estão ali com um band-aid por cima, mas estão todas... como é que chama? Purulentas, né? Uma palavra meio assim. Está cheio, tudo infectado ali dentro, né? Tem muita gente que a casca tá bonita, mas por dentro, quando você vai ver, a coisa tá podre, tá apodrecida. Entende? Então não é por causa de você, não é por causa da mãe negligente, é apesar da mãe negligente nesses casos. Entende? Então eu falo isso para alertar vocês, para vocês perceberem que não tem trabalho no mundo mais importante do que criar bem os seus filhos. Não tem! Ai, mas eu preciso fechar um negócio, uma reunião multimilionária e tal, não sei o que, nananana. Eu não vou dizer pra você se você tem que ir pra reunião, se não tem que ir pra reunião, se você tem que fazer, se não tem que fazer, se você tem que continuar a tua carreira ou se você tem que sair da sua carreira. Não é isso. Isso é você que tem que decidir em família, dentro da sua realidade concreta. Agora, o que eu tenho pra falar pra você é que muito mais importante do que a sua carreira é a sua maternidade. Ah, mas isso eu não tenho dúvida nenhuma. Significa que você precisa abrir mão da sua carreira? Não. Desde que você saiba da hierarquia de importância correta para as coisas. Entende? E aí, quando a gente dá essa hierarquia de forma adequada, de forma certa, e aí tem certo ou errado, quando a gente dá essa hierarquia de forma certa e vive de acordo com essa hierarquia de forma certa, a vida flui. Não é que não vai ter problema, não é que não vai ter desafio, mas a vida flui, porque você está dando atenção para aquilo que é importante. Gente, isso é um divisor de águas. É um divisor de águas. Então vamos lá. Recapitulando aqui os 5 pontos que toda mãe precisa saber se quiser criar bem os seus filhos, para criar bem os seus filhos. 1. A natureza humana é única. Isso quer dizer, qual foi o ponto que eu elegi aqui? Que todo ser humano é um apanhado de corpo, alma e espírito. 2. Mas cada indivíduo é diferente. Isso quer dizer que você precisa conhecer o material bruto e a pedra preciosa que você tem na mão para poder fazer a lapidação adequada, para poder incentivar aquilo que precisa ser incentivado, para poder estimular aquilo que precisa ser estimulado e para poder lapidar e podar e cortar e polir aquilo que precisa ser polido, tá? 3. Crianças não são adultos pequenos. Isso quer dizer o quê? Que elas precisam de orientação e discernimento. 4. Mas se você fizer bem o seu papel, elas vão deixar de ser crianças. Quer dizer, então, que adultos que vão se tornar, que elas se fizerem bem esse papel, se você der os recursos adequados para elas, elas vão se tornar adultos com autonomia e responsabilidade. Então você precisa ensinar na infância os recursos necessários para elas se tornarem adultos com autonomia e responsabilidade. E finalmente, ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer o seu trabalho melhor do que você. Então se aproprie do seu papel de mãe, delegue tarefas, mas não negligencie a sua responsabilidade. Muito obrigada para quem ficou comigo até o final. Um beijo enorme para quem passou por aqui. Foi um prazer estar nessa primeira brisa da semana com vocês. Lembrando que semana que vem a gente tem um outro encontro marcado e que até o Dia das Mães
Dia das Mães do Brasil, que vai acontecer 14 de maio, se eu não me engano, segundo final de semana, segundo domingo de maio, até o Dia das Mães. As brisas da semana vão ser temáticas nesse tema da maternidade. Deixa, inclusive, ver aqui qual é o tema do próximo... Ah, não tenho aqui. Ah, tenho sim, ó. Tenho sim. Semana que vem a gente vai falar sobre trauma na infância, mitos e verdades. Então se organiza pra estar aqui ao vivo comigo que a gente vai dar um olhar técnico pra isso. Um beijo enorme e até a próxima. Bom dia pra vocês.